nome do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para juntos alabarmos ao Senhor e predicarmos a palavra de Deus e ensinar a humanidade que Jesus Cristo é o mesmo mesmo, ayer, hoje e sempre, Ele não cambia. E nós outros estamos alegres e felizes por tudo que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Pelas pessoas que vão morrer, que Deus bendiga, que Deus pueda dar seu milagre em seus corações, em sofrer, irmãos, que Deus pode dar seu milagre e assim a bendição e a salvação e a pessoa receber o meu Senhor e Salvador. Deus bendiga nossos irmãos, peruanos, argentinos, colombianos, argentinos e também dos Estados Unidos, pela América. Bendiga nós, irmãos na justiça. Continue agindo na vontade do Senhor em sua igreja. Que Deus bendiga. Quem sabe um dia eu pueda chegar a esse país. Glória a Deus, nome do Senhor. Estou jubilado pelo tempo de receber invitação. Os meus irmãos quiserem invitar, eu estou visto para ir para outros países. Deus bendiga nossos irmãos e assim nós todos estamos felizes. Nós e assim a vontade do Senhor.
seja dada ao nome do Senhor. Pelas vezes em que eu me perdi, o Senhor me achou. Glória seja dada ao nome do Senhor, querido. Pelos erros que eu cometi, Estamos mais uma vez aqui para juntos. e o Senhor perdoou. Pelas vezes que me entristeci, o Senhor me alegrou. Pelas lágrimas que derramei, e o Senhor Louvamos o Senhor e agradecemos o seu santo nome e dizemos para vocês que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou. me acalmou. Pelas vezes em que eu te ofendi, e o Senhor relevou nos momentos. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou. Então os milagres que Ele no passado Ele pregava, Ele dizia à humanidade ser Ele o caminho, a verdade e a vida. Os milagres aconteciam quando Jesus saía em Jerusalém e proclamava o Evangelho, e depois falou para os seus discípulos, deu a recomendação que eles também assim o fizessem. E assim proclamasse o Evangelho. Então Ele tem dito assim na sua palavra: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedides ao Pai em meu nome eu vos conceda. Então Ele nos chama, Ele nos escolhe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só basta nós aceitarmos o convite de Jesus, que no passado Ele proclamava, da mesma forma Ele ordenou aos seus discípulos que assim fizessem. Mas chegou o momento que seus discípulos tiveram que partir, e depois todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo no passado, desde Jesus Cristo, o enviado dos apóstolos, que fala muito bem de Pedro e João e discípulos que estavam ali reunidos, depois saíram ali proclamando o Evangelho, revestido de poder, saíram proclamando o Evangelho. E então o número de pessoas que se convertiam no passado era de 3.000 pessoas, chegava até 5.000 pessoas na época que Pedro e João pregavam, proclamavam o Evangelho. E no dia de hoje também o Senhor tem feito milagres em nossas vidas, ao nós aceitarmos Jesus Cristo, seja a pessoa no mundo das drogas, né, seja a pessoa velha, usar uma faixa de idade avançada, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma de pessoas de uma certa faixa de idade aceitarem Jesus Cristo, mesmo porque existem muitos homens de Deus no passado que pregaram até o seu fim, o fim da sua vida. Tem muito exemplo de homem de Deus, David Wilkerson, que já com os 80 anos de idade ainda pregava o Evangelho, e com bastante sabedoria, né? E assim também muitos irmãos no passado, John Wesley e tantos outros homens de Deus no passado, que assim saíam pelas ruas, pelas cidades, a cavalo, e das formas do passado, como eles, os recursos que eles tinham no passado para proclamar o Evangelho. E assim as pessoas receberem a palavra de Deus e haver salvação. O número de pessoas no passado não existia o sistema de som que nós temos, mas apesar de tudo isso era plebeu. Eles pregavam assim junto mais próximo das pessoas, de certa forma, porque havia assim, não havia um certo impedimento como hoje. Nós sabemos que tem um certo impedimento de se pregar o Evangelho em certos lugares, e não é permitido que se fale de Jesus Cristo. Isso é um absurdo, mas é realidade, isso é realidade. Existem lugares que você não pode entrar para falar de Jesus Cristo, e mesmo assim vai surgir pessoas no meio daquela multidão que se levantariam todo. Isso é natural acontecer, mesmo porque a pessoa não tem conhecimento do Evangelho, não sabe que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E a reação de uma pessoa dessa natureza é essa: é rejeitar, é criticar, é falar mal, é achar que aquilo ali não tem valor, não tem importância. É assim que reage o homem sem Deus, é assim que reage. É natural isso acontecer. Mas quando alguém tem conhecimento do Evangelho,
que é poder de Deus para a salvação daquele que crê, essa pessoa começa a defender, começa a falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, defende com unhas e dentes, né, como as pessoas costumam dizer, defende, porque não é questão de ser uma pessoa radical, não é questão de ser uma pessoa fanática, não. As pessoas não entendem, queridos. Acham que o Evangelho é fanatismo, não, de forma nenhuma, queridos. O Evangelho é poder de Deus, ele entra em nossos corações, faz um milagre em nossas vidas, transforma nossas vidas, o novo homem, a nova mulher. Então aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo aqui na terra, é identificada aqui na terra, é identificada. Interessante que até os marginais reconhecem isso. Quando o marginal olha para um servo de Deus aqui, uma serva de Deus, uma crente aqui, diz: ó, irmão, aí fala o nome de irmão ou irmã. Interessante, não é isso? Isso é a realidade dele, porque eles veem ali Jesus Cristo, o semblante de Jesus Cristo, naquela vida que aceitou Jesus Cristo aqui na terra. Então é identificado aqui na terra. Nós olhamos assim para a pessoa dizendo: essa aí é uma serva de Deus, esse aí é um servo de Deus, porque está ali estampado no seu rosto, na sua fisionomia ali tem um semblante de Cristo, porque aquela pessoa aceitou Jesus Cristo. Então os marginais reconhecem isso. Por incrível que pareça, os marginais entendem e reconhecem que é um servo de Deus. Aí fica meio difícil para eles tocar, né? Para eles chegar perto para fazer alguma coisa mal contra aquela pessoa. Mesmo porque eles veem ali que Jesus está ali naquela vida. Eu vou tocar no nome de Deus, eu vou tocar na mulher de Deus. Meu Deus, faço isso não. Que é isso, tocar no nome de Deus, na mulher de Deus? Deus me perdoe fazer isso. E alguns marginais reconhecem isso. Ele vê o homem de Deus, a mulher de Deus ali, não tocar nesse aqui, eu não toco não. De forma nenhuma. Jesus está nessa vida. Eu é que eu não faço isso. Então muitas vezes nós vemos ali eles reconhecerem. Porque as pessoas que aceitaram a Cristo aqui na terra têm o Espírito Santo de Deus habitando em nós, como Paulo dizia, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então quando ele olha para nós, que existe ali, né, a presença de Deus em nossas vidas, é um templo de adoração a Deus. Fica difícil alguém tocar no templo de adoração a Deus, mas às vezes as pessoas, acontece isso, acontece porque Deus permite. Não aconteceu com Jó? Pronto. Jó é um homem de Deus, fiel a Deus, mas Satanás viu ele ali, né, fiel a Deus, prosperando aqui na terra, disse: olha, Senhor, tu dá tudo a ele, mas toca nele para tu ver se ele não vai blasfemar de ti. E assim Jó mostrou a sua fidelidade a Deus, foi fiel, perdeu seus filhos, as suas filhas, mas apesar de tudo isso foi fiel a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, mas não blasfemou de Deus não, de forma nenhuma, queridos. Perdeu seus filhos, as suas filhas, e mesmo assim ele diz assim: nu eu vim a esta terra, né? Nu eu vim a esta terra, mas nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele reconhecia que veio nu a esta terra, e nu também voltaria a esta terra, sem levar nada aqui da terra. Veja como é o homem de Deus: sem levar nada eu vou voltar à terra, o pó, né? Como o Senhor diz: ao pó retornarás. Mas eu voltarei a esta terra sem nada levar, como ele dizia assim. Então o próprio Jó reconhecia isso, que a nossa vida aqui, né, nós temos que sermos fiel a Deus, e até na hora das tribulações, na hora das aflições, nas horas das perseguições, nós temos que ser fiel a Deus, dizer a Satanás que ele não pode com a nossa vida não tem poder em nossa vida não, porque agora nós fazemos parte da família de Deus. É Deus que é o nosso Senhor e Salvador aqui na terra. Então Satanás, ele não tem autoridade sobre nossas vidas, a não ser que Deus permita. Se Deus permitir, como aconteceu com Jó, tudo bem, mas se não, não adianta ele tentar se aproximar para fazer o mal, porque os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra aqui. Fica difícil para o mal chegar, né? Chegar perto. Fica difícil para o mal chegar perto, porque existem ali os anjos de Deus que acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livram. Fica difícil, porque existe ali, né, o amor de Deus, existe ali a presença de Deus em nossas vidas, e Satanás está envergonhado aqui da terra, está envergonhado. Como ele foi derrotado, mas Jesus foi vencedor.
Então ele dá também vitória a todos aqueles que têm o seguido aqui na terra, dá vitória, apesar das aflições, das lutas, mas é assim, o Senhor tem nos concedido vitória para nós aqui chegarmos aqui e proclamarmos o Evangelho. Então nós temos aí, visto aí na mídia, pessoas importantes partindo aqui da terra. Ah, essa pessoa era muito importante, muito famosa aqui na terra. Mas eu faço uma pergunta, essa pessoa já pregou o Evangelho alguma vez aqui na terra? Meu Deus, essa é a missão que Jesus ordenou a sua igreja aqui na terra. Ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Há aquele que cresça e a salva, aquele que não cresça e é condenado. Jesus ordenou a sua igreja que pregasse o Evangelho. Essa pessoa já pregou o Evangelho alguma vez aqui na terra? Fica difícil, viu, querido? Fica difícil. A pessoa se dizesse importante aqui na terra, mas nunca pregou o Evangelho, nunca falou do amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. É a ordenança de Deus, é o imperativo de Jesus Cristo. É o imperativo de Jesus Cristo, queridos. Ide no português é um imperativo, ele está falando para nós. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a ordenança de Deus. Nós temos que fazer, obedecer a Jesus Cristo, obedecer a Deus. Ele está mandando, ele está ordenando. Nós temos que fazer a sua vontade aqui na terra. Então é assim que Deus nos chama, é assim que Deus nos escolhe. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedides ao Pai em meu nome eu vos conceda. Jesus nos chama, nos convida a nós aceitarmos o seu convite de salvação. Só basta nós aceitarmos o convite de Jesus Cristo, e assim podemos, queridos, adentrarmos ali as mansões celestiais que o Senhor ali com tanto amor, com tanto carinho nos concedeu na sua palavra, né, no seu sacrifício ali naquela cruz, para nos conceder a salvação e a vida eterna através da sua morte ali, morte de cruz, mas que valeu para a nossa salvação. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho aqui, porque Jesus venceu por nós naquela cruz. Se ele não tivesse vencido naquela cruz, eu não estaria aqui pregando para vocês, não estaria falando aqui de Jesus Cristo, a nossa adoração. Eu creio que muitas vezes as pessoas não entendem ainda, né, o que é a importância do Evangelho, porque nunca tiveram uma experiência de salvação com Jesus Cristo. Porquê de pregar o Evangelho? Porque os irmãos pregam o Evangelho? Não compreendem ainda. Porque nós pregamos para que as pessoas aceitarem Jesus Cristo, porque acham que aquilo dali é apenas uma fábula, é uma história no passado. E às vezes as pessoas têm essa concepção aqui na terra, não entendem o Evangelho, não compreendem, mas é um poder sobrenatural de Deus. A salvação é um poder miraculoso aqui na terra, de salvação, é a coisa mais importante que acontece em nossas vidas aqui na terra, porque é mais fácil a pessoa ser curada de uma enfermidade, queridos, mas aceitar Jesus Cristo, queridos, vai ver se torna mais difícil. Eu pregando o Evangelho aqui, alguém é curado, muitas pessoas veem aquela pessoa ser curada, depois diz, você aceita Jesus Cristo como Salvador? A pessoa vai dizer não. Muitos vão dizer não, porque por causa da cura eu vou aceitar Jesus Cristo. Muitos vão dizer que não, porque é mais fácil a pessoa ser curada aqui na terra do que aceitar Jesus Cristo. Não é fácil não, queridos, porque a mente do homem, né, ela foi feita com tanta sabedoria da parte de Deus, porque ele diz ali que o homem é a sua imagem e semelhança aqui na terra, porque tem o poder de amar, tem o poder de perdoar, tem o poder de se colocar no lugar do outro, a empatia. Tudo isso faz parte de nossa mente, de nosso ser aqui na terra. Tudo isso faz parte. Então, o Senhor, quando nos criou, com essa capacidade de se assemelhasse a Deus, né, na sua criação ali, queridos, em amar, em perdoar, tudo isso Deus, Ele tem esse poder de perdoar, de nos salvar, tudo isso, mas nós estamos na condição, né, de criaturas de Deus, porque fomos criados por Deus. E o Senhor ali, quando criou o homem ali,
no Jardim do Éden, deu a ele o poder para que ele fosse, andasse aqui em comunhão com Deus e na presença de Deus. Mas ali nós sabemos da história, aconteceu a desobediência e por causa de omissão, como diz na palavra de Deus, entrou o pecado na humanidade. Aí depois ele diz, agora eu tenho uma receita, e essa receita é Jesus Cristo. João 3,15, Gênesis 3,15 diz assim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele usou uma mulher aqui na terra para que no seu ventre nascesse um que esmagaria a cabeça da serpente. Satanás, ele foi esmagado naquela cruz do Calvário, porque Jesus venceu por nós na cruz do Calvário. Mas a nossa mente, queridos, ela tem essa complexidade, né? Nós temos a capacidade de perdoar, nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de não aceitarmos também Jesus Cristo. Tudo isso Deus deu esse poder a nós, de nós termos liberdade e aceitarmos ou não Jesus Cristo, porque ninguém é forçado a aceitar o Evangelho, ninguém é forçado a aceitar Jesus Cristo, não é por força nem violência, não, é simplesmente por livre e espontânea vontade de nosso coração, de nós aceitarmos a Jesus Cristo, não é forçado. Ninguém pega o Evangelho forçando a outra pessoa a aceitar, nem é por questão de influência, não. Não diga isso não, porque tem muita gente aí que tem a sua concepção filosófica na sua vida, e você pega o Evangelho e aquela pessoa não aceita de jeito nenhum. Ah, não, eu tenho minha concepção filosófica sobre a questão da morte. Eu estou ali com aqueles filósofos, Aristóteles, Platão, então eu vou defender a posição deles aqui na Terra, porque eles têm uma concepção diferente de nós. Eles diziam ali que a pessoa, o corpo seria um estorvo para a alma. Ou seja, eles diziam assim que quando morre o corpo, a alma estava livre. A concepção dos filósofos era justamente diferente da que Jesus ensinou no Novo Testamento. Ele dizia que o nosso corpo tem importância sim, porque esse corpo que nós temos, ele vai ser ressurrecto, ele vai ser ressuscitado. Nós receberemos nesse corpo uma glorificação aqui na terra, quando Jesus vai nas nuvens para buscar seu Deus. Porque Jesus deu exemplo, que Deus estava ali naquele túmulo, naquele sepulcro ali, sepultado ali, naquele sepulcro. Depois do terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado. Aquele corpo glorificado deu capacidade para Jesus ser elevado aos céus. Estavam as portas cerradas, ele entrou naquele recinto ali, fechado as portas. Como é que alguém entraria em um recinto fechado? Com as portas cerradas, fechadas. Mas ele entrou, queridos, porque ele tinha o poder e a capacidade sobrenatural de Deus, de seu corpo estar em glorificação. Glorificado aqui na terra, a mesma promessa que ele nos concedeu, que nos concede aqui na terra. Quando ele voltar da sua glória, nós também receberemos um corpo glorificado. Como ele diz, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados em um corpo glorificado. E assim entraremos também com ele no reino da celestial, reino da glória, como ele diz, vou preparar lugar, onde eu estiver, estejais vós também. E assim o Senhor, ele fez esse caminho aqui na terra de salvação e mostrou que é possível sim. Nós recebemos esse corpo glorificado, e o corpo tem importância para nossas vidas, porque esse corpo que nós temos aqui, como Paulo já dizia, que o nosso corpo é tempo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que o nosso corpo é importante. Os filósofos diziam que é um estorvo para a alma, mas o Senhor, ele ensinava que o nosso corpo é um tempo e morada do Espírito Santo de Deus, totalmente diferente dos filósofos na época. Por isso que eu digo que muitas vezes as pessoas que têm uma concepção filosófica, muitas vezes nós pegamos o Evangelho, aquela pessoa fica ali roendo aquele osso, roendo osso, não, eu prefiro crer na filosofia, fica roendo osso até morrer, querido. Muitos morrem sem Deus, sem salvação, simplesmente na concepção filosófica, e não querem aceitar Jesus Cristo. Mas isso é a realidade, queridos. Mas nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos concederá aqui neste lugar. Nós depois faremos uma leitura da palavra de Deus, que se encontra ali naquela passagem do rico Lázaro também, que fala sobre a questão da morte, que intriga muitas pessoas aqui na terra, porque muitas vezes as pessoas não têm a esperança da salvação e têm um temor à morte. Mas quando alguém tem a esperança da salvação, não teme a morte não, querido. Não, é feito Paulo, como Paulo dizia, melhor é estar com Cristo.
Se eu partir agora, tá bom demais, porque eu vou estar com Cristo. Então não existe aquele temor da morte. Glória seja dada, porque existe uma esperança da salvação em nossas vidas. Mas quando alguém não tem esperança da salvação, ele fica ali angustiado, ele fica desesperado, né? Não tem aquela paz, não tem aquela certeza da salvação e fica desesperado. É assim que acontece, né? Quando você chega ali nos sepultamentos aqui de Recife, nos cemitérios, as pessoas ali desesperadas, muitas ali chorando em pranto, né? Porque muitas vezes não entendem, porque as pessoas que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram. Quer dizer, aquela pessoa já passou da morte para a vida. Enfrenta-se a morte física, mas a morte espiritual não. Então não há desespero quando alguém parte aqui da terra. Por quê? Eu me lembro dos irmãos, eu já velhinho, né, antigo, no passado, eles diziam assim: a minha esposa foi para a glória. Quando o esposo morria, a esposa dizia isso. Quando o inverso, quando a esposa morria, o marido dizia: a minha esposa foi para a glória. Então não havia aquele desespero da morte, não. Eles sabiam que eles foram para a glória e em breve eles também iriam se encontrar ali no céu de glória também, né? E não haveria mais essa preocupação quanto à morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas essa passagem que nós vamos assim proclamar aqui neste lugar, que fala sobre a esperança, né, da salvação depois da morte, como diz em Hebreus 9:27, sexo e juízo, né, ordenado a morrer uma só vez, e depois disso sexo e juízo. E quantos ensinamentos nós temos visto aí, né? Através da espiritualidade, dizendo que homem morre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até não acabar mais. E vai reencarnando, até não aguentar mais. E essa concepção que tem aí na espiritualidade. Já imaginou um camarada daquele ali, em Caruaru, que matou as pessoas, fez o que fez ali, né? E chegou a dizer que os repórteres, que ele vendia ali. Ele fazia daquele corpo ali, daquela pessoa ali, alimento, e fazia ali coxinha, empada. Imagine se essa pessoa morresse e depois morresse, seu espírito para ser aperfeiçoado teria que reencarnar em outra vida aqui na terra. Vocês queriam que esse cidadão reencarnasse no filho de vocês? Eu acho que ninguém queria um negócio desse. Ninguém de sã consciência aceitaria que esse cidadão que morresse, o seu espírito reencarnasse nos seus filhos. Meu, tem misericórdia, meu Deus. Isso é um absurdo. Isso é a mentira de Satanás. Isso não acontece. Isso é mentira. E Satanás tem inventado aí na terra para mentir a humanidade. Como ele é o pai da mentira, ele vai enganar a humanidade. Então ele procura enganar através da mentira aqui na terra, dizendo que as pessoas que morrem vai reencarnar em outra pessoa aqui que nasceu, uma criancinha. Eu não aceitaria isso. Eu creio que vocês também não aceitariam que um sujeito desse, que fez o que fez, ali em Caruaru, reencarnasse ali no filho de vocês. Isso é um absurdo, isso é uma mentira de Satanás, e nós não aceitamos isso. O Evangelho é contra essas coisas. Hebreus 9:7, é ordenado o homem morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso, sexo e juízo. Está lá em Hebreus 9:7. O homem só morre uma vez só. Depois disso, sexo e juízo. A nossa oportunidade de salvação enquanto estamos aqui na terra. Se nós aceitarmos a Cristo aqui na terra, enquanto temos vida, há esperança. Quando nós partimos aqui da terra sem Deus, sem salvação, não tem mais jeito não. Não tem mais Ave Maria, não tem mais Padre Nosso, não tem mais nada que você possa fazer para colocar aquela pessoa em bom lugar, não. Se a pessoa não aceitar aqui, Jesus Cristo ainda em vida, não tem esperança de salvação. Essa é a realidade, mas felizmente aí, na espiritualidade, na religiosidade, tem ensinado o contrário. As pessoas tentando ser purificadas aqui depois da morte. Não! Ninguém pode ser purificado após a morte, não. Se não aceitar Jesus Cristo enquanto tem vida aqui, não há esperança. Enquanto tem vida, não há esperança, queridos. Se a pessoa não aceitar aqui, depois que partir aqui da terra, não tem mais esperança. A nossa esperança é enquanto temos